Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo a esta segunda-feira, dia 17 de março de 2025, nosso devocional Café com Fé. Ainda no hospital, minha bebê ainda internadinha, agora descansando, mas confiante de que Deus trará a cura e o milagre sobre a vida da minha bebezinha. Hoje nós vamos continuar a leitura de Juízes, nos capítulos 10, 11 e 12 e o Evangelho de João, capítulo 15. Mas antes eu quero trazer aqui uma reflexão, dessa vez do Josimar Bessa, é a segunda dele que eu trago, onde ele diz assim: se você acha que Deus conhece o meu coração, seja algo reconfortante e não pensamento assustador, provavelmente você não conhece o teu próprio coração. Bom, essa frase mexeu muito comigo, porque por mais que nós tenhamos bondade no coração, somos em nossa maior parte maus. Mas eu gosto de fazer caridade, eu gosto de fazer doação, ajudar os pobres, eu sou bom, a gente nunca é bom o suficiente. Quando nós tentamos ver como Cristo é, se nós tentássemos agir como Ele agiria, falar como Ele falaria, pensar como Ele pensaria, perdoar como Cristo perdoaria, amar como Cristo amaria, alguns de nós voltaria atrás na hora, o que prova que nosso coração não é tão bom. E às vezes a gente fala: mas Deus conhece meu coração. Sim, e isso deveria nos deixar muito assustados, porque por ser Deus e como Ele mesmo sempre disse, por Ele ser santo, o nosso coração deve exalar um cheiro horrível para Deus. Mas enfim, espero que você medite nisso, de maneira que você possa todos os dias pedir a Deus que, assim como eu tenho pedido, meu coração possa ser um coração segundo o coração dele, eu possa ser um homem segundo o coração dele, e eu possa alegrá-lo todos os dias. Bom, antes de fazer a leitura, deixa já o seu like, tá bom? Seja um joinha, seja um coraçãozinho, deixa o seu like, me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você puder, você me ajuda bastante. E comenta, tá bom? Comenta aqui nesse vídeo, faça os seus comentários, nem que seja um amém, um glória a Deus, que Deus abençoe, mas faça os seus comentários para que as plataformas entendam que o nosso conteúdo é importante e que gera engajamento, tá bom? Vamos fazer nossa oração? Senhor Deus eterno, Pai, mais uma vez estamos aqui para meditar nas Tuas palavras, para meditar nas Tuas escrituras. Nós sabemos que existiram muitos escritores, mas que um foi o autor, que foi o Senhor. Que o Senhor, como autor, revelador de todas as coisas, possa trazer ao nosso coração a revelação da Tua vontade. Abre-nos a mente e o coração, dá-nos sabedoria, discernimento e conhecimento. Eu sei que é repetitivo, tenho dito isso todos os dias, mas não é porque eu não tenho outras coisas para dizer, mas sim porque esse é o verdadeiro desejo do meu coração. O Senhor disse: se alguém quer entendimento, peça a Deus que dá liberalmente. Por isso eu peço tanto para mim, quanto para todos os irmãos que têm acompanhado essa leitura bíblica. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando o seguinte: se você perceber algumas pausas, é porque eu posso estar recebendo um médico, a médicos, enfermeiros. Então posso acabar dando uma pausa no vídeo para poder atendê-los, ou até mesmo para fazer algum procedimentozinho na criança. Tá bom, gente? Vamos lá para Juízes capítulo 10. Tolá se torna juiz de Israel. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Jair se torna juiz de Israel. Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades, que até hoje são chamadas as cidades de Jair. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Os amonitas oprimem Israel. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram as imagens de Baal e Astarote, e aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, Amon e da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que então começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o leste, ou melhor, para o lado oeste do Jordão, e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e por fim pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, eles disseram, pois abandonamos o nosso Deus e servimos a imagens de Baal. O Senhor respondeu: acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. No entanto, vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão, clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, nós pecamos, castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje dos nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Capítulo 11. Jefité se torna juiz de Israel. Jefité era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefité dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois é o filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e me expulsaram da casa do meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam eles. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei seu povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra mim na terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Amon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acompanharam a divisa de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Arnon.
em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Hesbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos do seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse da terra, de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que o seu Deus Camos lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor, nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios contra Israel. Entrou em guerra contra os israelitas? Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Hesbom e nos povoados ao redor, até Aroé e os seus povoados e todas as cidades às margens do rio Arnon. Porque até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território. Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção às mensagens de Jefté, o voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregar os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroé até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho, nem filha, nem outro filho, nem outra filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela disse: "Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem." "Pode ir", disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté, de Gileade. Capítulo 12. Efraim luta contra Jefté. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: "Por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro." Jefté respondeu: "Eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês, e o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que vocês agora querem lutar contra mim?" Os homens de Efraim responderam: "Vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés.
Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade e atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, ele os mandava dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e matavam no lugar da travessia do Jordão. Ao todo foram 42.000 homens de Efraim mortos naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Ibzan se torna juiz de Israel. Depois que Jefté morreu, Ibzan de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe 30 moças de fora do seu clã para se casarem com seus filhos. Ibzan julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Elon se torna juiz de Israel. Depois que Ibzan morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Abdon se torna juiz de Israel. Depois que Elon morreu, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. E agora nós vamos partir para o Evangelho de João, capítulo 15. Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu neles produz muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e em minhas palavras, e elas permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos de alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Os discípulos de Jesus e o mundo. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguem, também os perseguirão. E se obedecem à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles
não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que eu fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. E agora nós fechamos o nosso devocional de hoje, segunda-feira, cansativo. O neném não dormiu nada essa noite. Mas graças a Deus, está um pouquinho escuro aqui porque eu não acendi para neném poder descansar, tá, gente? Mas que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui nesses 21 minutos de vídeo, coloca aqui no comentário, concluído com sucesso. Por favor, se você chegou até agora, põe lá, concluído com sucesso, tá? Você me ajuda demais, as plataformas entendem que está tendo engajamento. Que Deus abençoe vocês, até amanhã, terça-feira, dia 18. E fiquem firmes, tá bom? Não desanimem, independente das lutas, das circunstâncias, das dificuldades, que vocês permaneçam firmes, meditando na palavra do Senhor, orando sem cessar, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.